Então, vamos dar início à defesa do TCQ de Gusta Guedes, intitulada Poetrava, Desdobramentos da Palavra na Trajetória de uma Poética Anticolonial. Então, vamos começar a sessão, agradecendo a Francisco Gaspar, que é o nosso coordenador, a Marcinha querida, coordenadora dos trabalhos de conclusão, pela condução amorosa e atenta. Não vamos nos cansar de agradecer a você, Marcinha. Paulo Biscaia, Lucas e Wilson, que estão aqui administrando nossas salas virtuais, e agradecer profundamente também o nosso orientador, o professor Márcio Matana, que infelizmente, por questões de saúde, não pôde estar com a gente hoje, mas que é uma presença super importante na trajetória da Gusta e na minha também, na FAP, ainda que curtinha. Agradecer também essa banca linda e já aproveito para apresentar, então, a Princesa Ricardo, professora da Unespar, e a nossa querida Mônica Santana, artista, pesquisadora e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas da UFBA, que aceitou o nosso convite de estar aqui conosco hoje. Então, rapidamente, a dinâmica. Gusta tem cerca de 10 minutos para apresentar o trabalho dela. Em seguida, nós temos 15 minutos para cada membro da banca. A gente inicia com Mônica, que é a nossa convidada, depois com a Princesa, e ao final, a Gusta tem mais 10 minutinhos para falar alguma coisa, finalizar, responder alguma questão que surja. A gente vai, então, sair para uma sala e voltamos com a leitura da ata. Certo? Então, essa é a nossa dinâmica. Gusta, querida, o microfone é todo seu. Boa defesa. Eu cresci tendo medo de travestis. As pessoas me diziam que as travestis eram perigosas. O Brasil é um país que nos ensina que devemos ficar longe das travestis. Hoje, sou uma travesti e digo: as pessoas deveriam ter muito mais medo da minha escrita do que da minha identidade. Ana Flor Fernandes Rodrigues, ou melhor conhecida como T de Travesti. Nessa apresentação de defesa, eu vou fazer eco de algumas vozes que me reverberam há muito, assim, há muito tempo, nessa longa, curta, mas longa trajetória que eu tenho de vida, assim, e eu não preparei nada para ler, nenhuma leitura, porque uma das coisas que eu aprendi nessa trajetória foi que eu preciso ter o domínio da lábia da fala, prestar atenção nos encruzilhamentos da palavra e suas armadilhas, e também ter atenção no poder da escuta. Essa foi alguma dos aspectos que eu aprendi durante essa trajetória e que eu me autodesafio esse ano inteiro e perante essa banca também, esse momento, né, em que eu estou me desafiando em ter o domínio da fala, ter essa lábia da fala, porque a gente precisa construir isso. Toda essa minha trajetória e esse processo, até mesmo de criação da Poetrava, dessa poética pessoal, se concentra num termo muito que eu fiquei apaixonada quando conheci, que é a epistemologia da encruzilhada, que foi me ofertada pelo Estênio Soares, né, que inclusive já foi professor aqui da FAP, numa das aulas de estudos do teatro negro, assim. E que eu fiquei apaixonada e eu me identifiquei muito nessa epistemologia da encruzilhada, que se situa a malandragem, o risco, o jeito de lidar, a sagacidade. Então, todo esse percurso se situa na epistemologia da encruzilhada ou na malandragem epistemológica, né? Durante essa minha trajetória na faculdade, eu percebi que em nenhum dos momentos, em todas as minhas apresentações, em todos os meus trabalhos, conversas com pessoas, amigas, eu percebi que eu traçava uma linha de raciocínio linear. Isso me incomodava demais. Porque eu percebia que eu tinha que ralar muito, ralar muito até chegar a esses meios academicistas, né? Para que a gente consiga se enquadrar a isso. E daí que eu tive essa virada de chave e percebi que não, sabe? Esse é o meu processo e eu tenho um processo que não é linear, até porque a única coisa, o único local que atua na linearidade, segundo Augusta, eu mesma, né, é
a colonialidade. Então, eu faço questão de não ter nenhum pensamento linear e nenhuma trajetória linear, né? Eu penso em outros pensamentos de outros espaços-tempos que não este mundano da Terra. Assim também como o tempo espiralar da Leda Maria Martins, né? Que ela nos oferece esse tempo diferenciado do linear, assim, e eu fico muito abraçada, e a Leda Maria Martins é uma pessoa que tem muita importância, assim, né, para a vida de muitas pessoas, inclusive para a minha trajetória. Para se concretizar essa poetrava, para eu me encontrar com essa poetrava, eu primeiro tive que passar por exaustões, muitas exaustões, exaustões de vida, de pensamento, de rejeição e de afirmação. Mas focando nesses dois últimos aspectos que eu citei, que é a rejeição e a afirmação. Eu constantemente tive que fazer amizade, fazer as pazes, fazer uma grande amizade com a rejeição, porque eu olhava para o lado e só via ela. Então, eu tive que abraçar esse aspecto e fazer desse aspecto um poder, assim, poder da rejeição, né? Em que meu corpo é rejeitado e que o meu corpo foi rejeitado desde o primeiro choro, desde o primeiro grito, já fui vista enquanto diferente perante essa sociedade, né? Que nem coloca Dó de Leal, né? Essa sociedade embranquecida. Então, foi essa poetrava se concretiza na rejeição de corpos, na exaustão de rejeição, não é apenas rejeição, é exaustão da, né? E na exaustão da afirmação também. Porque durante essa minha trajetória, durante essa minha transição de gênero, transição fenotípica de gênero, eu percebi e tive que me afirmar milhares de vezes enquanto uma travesti. Pô, é trava. E é diante dessa afirmação que se consolida a poetrava, que pode ser chamada também de uma autobiografia não autorizada delas e de mim mesma, delas que têm na pele a rejeição. Nasceu essa poetrava como uma poética bicha, e assim como eu, transicionou para poetrava. Essa poetrava, vamos falar bem brevemente sobre essa poetrava, ela tem a tríade, né? Que é a dramaturgia marginal, a música e a performance cênica. E tem como princípio a palavra. O desdobramento da palavra, a exaustão da palavra, inclusive a exaustão como um dos importantes aspectos dessa poetrava se consolidar, né? Para que a gente continue nessa exaustão, pensando e fazendo exaustão de corpo, mente, de fala, de som, para que a gente consiga chegar em lugares de pensamentos anticoloniais, onde que a gente consegue se ver em fantasias anticoloniais, onde a gente pode se concretizar nessas fantasias anticoloniais, né? E para você chegar nisso, quando você chega nessa fantasia anticolonial, você se encontra com o corpo e música, que é através da música que você vira as frequências Hertz, né? Que você só é, assim, em outro espaço-tempo que não este mundano, né? E que se situa-se na epistemologia da malandragem, né? A malandragem epistemológica, né? Então, vou mostrar para vocês agora, né? Uma video performance que eu fiz exclusivamente para essa banca, né? Então, olha só que importância aquela, né? Mas, enfim, gente, eu vou compartilhar aqui com vocês, compartilhar o som. Essa video performance, que primeiro foi um manifesto, que é um manifesto também, ela veio através de uma das aulas da Paola, né, de seminário de pesquisa discente, em que ela jogou uma das perguntas provocativas, que é o que tenho descoberto ao longo do caminho, né? Então, eu faço essa readaptação, ou melhor, eu alargo com muito carinho e cuidado, tá bom, Paola? E agora apresento para vocês essa video performance chamada Descubra. O que tenho descoberto ao longo do caminho.
Eu tenho descoberto a vida, o frio da existência, que desistir é um meio de sobrevivência. Novos amores, novas dores, novos cobertores, muitas colisões, tesões e tensões, outros meios de fim. Vim com o intuito, mas me permiti rachar e não me importei com deixar vazar. Trombei, esbarrei, trombeta soou, a gota solidificou. Me fiz macumba com feitiços que nasce da bunda, mais precisamente do cu. Me localizei ali então e fiz morada. Entrei senhora marcada e com a unha esmaltada. Incomodo muito mais que fortes odores, televisores incômodos de pregadores, que a vida dura em peitos abertos. 300. 400 ml de cada lado. 1.500 a 1.800, não importa em qual país ou estado, as cores se misturam. Vermelho e amarelo da laranja, azul e vermelho da violeta, branco e preto da vermelho, preto e branco da morendo. Desde muito pequena, eu olhava para dentro da pele e conseguia visualizar Aruanda, no qual fui acolhida e a todo momento era notificada que iria descobrir na dor, transmutar do fogo uma luz, ou melhor, uma escuridão. Sempre senti dois batimentos dentro e fora. Alargava este movimento, de dentro fora, repetidas vezes. Me vi grávida de um silêncio. Em camadas de pele que permanece a memória, chorava pelo leite derramado do peito que ainda escorre e corre pro cu. Renasce então a partir desse orifício um difícil ofício, a monstra safada e fracassada. Fora da linha virei lei. Versos pompoarei e dessa vez não me sabotarei. Com nova língua molhada, afiada, linguada que perfurei o indigente e carrego com a mente a memória da beira da estrada. Cuidar das feridas, da cicatriz que nunca se cura, que sempre é exposta. Metamorfosear e corpo nu estrutural em nosso. Nossa primariedade, nossos desejos, nossa verdade, nossos pensamentos, TCQ esperança ao ser corpo e música. Ralei. Ralei, ralei, ralei até não sobrar mais nada, para que assim eu possa me tornar parte do ar e da terra. Ardi em chama no meio dos mares, me fiz lança apenas com olhares, vi vida em lugares escuros, mata alta ao Deus na penumbra. Conheci Saci e com ele aprendi a virar furacão, tronado, tornado, tornar-se inventado. Rodopiei, caí, levantei, dormi, mordi a fronha, insônia, cantei para alinhar, ouvi para ninar. Como a voz que não está na frequência, que você irá descobrir tudo que estava coberto sem audiência. Quem tem medo do escuro, quem tem medo de travas, quem tem medo de cu duro, quem que é jogada às traças, quem tem medo do escuro, quem tem medo de travas, quem tem medo de cu duro, quem que é jogada às traças, quem... Mariana. Quando vozes se juntam, elas se tornam um eco. Mas quando uma voz finda, elas encruzilham mais de 1000 num beco. Então eu faço eco agora de uma das vozes que mais foi inspiração para mim, tanto nessa trajetória acadêmica quanto nessa trajetória de vida,
que é uma pessoa que me ensinou a me destruir e reconstruir, criar, remontar a partir de mim mesma e das minhas referências. Ela, ninguém menos do que Linda Quebrada. Eu faço eco de um dos feitiços que ela roga em cima desse Brasil imundo. Eu determino que termine aqui e agora. Eu determino que termine em mim, mas não acabe comigo. Eu determino que termine em nós e desate. Para que amanhã seja diferente com elas, que tenham outros problemas e encontrem novas soluções. Para que eu possa viver nelas, através delas, em suas memórias. Então eu peço para todos que estão aqui presentes que vocês acreditem. Acreditem sem pensar nesse acreditar sem religião, sem nenhum dogma, nem nada. O acreditar no mais puro da palavra, do acreditar mesmo. Que vocês acreditem em corpos desobedientes e dissidentes de gêneros e étnico-raciais. Acreditem em novos imaginários que estamos construindo e de novas visões de mundo, onde nós e outros tipos de pessoas também são incluídas. Eu peço que vocês acreditem em nós, que acreditem em mim. Muito obrigada mesmo, obrigada essa banca maravilhosa, e é isso. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada, Gusta. Fica até difícil falar depois disso. Mas vamos lá, né? Porque precisamos seguir com o rito. Então, vou passar a palavra. Diga. Ô mãe, será que você pode desligar o microfone, por favor? Porque dá para ouvir vocês falando. Obrigada. Oi, mãe da Gusta, bem-vinda. Que bom que você está aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço. Então, vou passar a palavra então para a Mônica, que é a nossa convidada. Moniquita, é contigo. Obrigada, Milena. Obrigada, Gusta. Obrigada ao colega Princesa que está aqui também e a todos que fazem parte desse rito nessa tarde. É isso, né? Fica difícil falar depois de tudo que Gusta trouxe, né? Nessa breve fala dela. Mas eu trouxe minha pesca, então estou amparada. Primeiro, Gusta, parabenizar pelo seu trabalho, né? Parabenizar pela qualidade do seu trabalho, pela qualidade da sua escrita, por ser uma escrita sem medo, né? Uma escrita de ruptura, né? De não ter medo de romper com formatos, com grafias, é uma escrita que borra, né? Que rasura e de muita potência. E acho que a gente já pode pensar, acho que esse próprio rito, acho que teu trabalho, acho que a orientação que Milena conduziu contigo são reveladores de um outro momento da academia. Assim, acho que as nossas presenças e o que a gente vem produzindo, né? O que a gente vem produzindo de natureza de pesquisa, resultado de trabalho, eu acho que a gente já pode falar num outro lugar de academia, a gente já pode falar num outro lugar de pensar artes cênicas, de pensar o corpo na cena, e acho que o seu trabalho é reflexo desse conjunto, né, de muitas mãos, de muitas experiências que se propõem a colocar em rasura, colocar em questionamento. Então, acho que o seu trabalho ele faz parte de uma cena de muita potência, e a gente ganha mais potência quando a gente se pensa
dentro de uma coletividade que está realizando algo num momento tão crítico de país. E acho que o momento do país é crítico justamente por essas existências estarem produzindo o que estamos coletivamente, cada um ao seu modo, com as suas especificidades e produções e vocabulários, né? Então, primeiro, parabenizar você, parabenizar a Milena pela orientação. Eu estou nessa posição de ler e ter que fazer um julgamento no seu trabalho. O que eu fico pensando que o seu trabalho muito mais me ensina, sabe? Me trouxe uma série de reflexões, de pensar, me colocou numa crise mesmo enquanto leitora. E eu acho isso de extrema potência sua enquanto autora, de nos colocar nessa condição de aprendizado, e a condição de aprendizado se dá justamente quando a gente sai da nossa zona de conforto, né, da nossa zona de estar no lugar, no território que a gente domina. Você me convoca a um território onde eu preciso me abrir para ler e compreender as referências, as questões que o seu trabalho traz. E eu acho isso incrível para um trabalho de fechamento de uma jornada de graduação, assim, acho o que revela e que atesta a sua vocação de pesquisadora, assim, não sei se está no teu desejo, mas você tem fôlego de pesquisa teórica, um fôlego e justamente de escrever numa zona, como eu já disse antes, onde muitas vezes, mesmo em trabalhos de etapas posteriores, né, eu muitas vezes não vejo uma qualidade do texto como você aponta já no seu TCC. Como é que fala? TCQ? TCCQ? Eu não sei se eu falo certo. TCCQ. Exatamente. Então, te provoco a isso. E agora, feito essas considerações, eu acho que algumas coisas eu posso te provocar também a pensar. Por outro lado, você nos coloca, leitores, enquanto um lugar de aprendizado, de crise e de romper estruturas. Por outro lado, em alguns momentos, eu senti uma falta de uma generosidade de condução para conseguir enxergar melhor o seu processo artístico. Eu falo para você muito parecido do que eu falei para a Mariana, tua parceira de criação, né, e de vida, na defesa dela semana passada. Eu consigo enxergar, você fala muito sobre o que é Poetrava. Eu sinto falta de ver, ainda que seja um processo criativo que esteja em curso. Sinto falta de ver seu corpo mais, assim, acho que você foi extremamente econômica em termos de imagem, tipo, você... eu consigo, quando você traz essa performance, agora eu consigo ver. E como a gente está dentro de arte, quando a gente está dentro de corpo, uma discussão sobre corpo, se a gente está dentro de uma discussão sobre cena, isso precisa aparecer, porque senão a gente está falando sobre... E essa materialidade não nos chega para a gente pensar essa potência do seu corpo, essa potência da sua cena. Isso que você fala, que eu achei fabuloso, da exaustão da palavra, esse esforço de exaustão e desgastar e de colocar essa palavra em rasura mesmo, eu acho que essa palavra de rasura é de muita potência. Está ali, mas claro que a escrita é corpo, é extensão do corpo. Uma escrita performativa é corpo. Ela é uma cena, mas eu acho que a gente tem suportes, já que é um processo criativo que gera uma cena, e não necessariamente é um trabalho especificamente só de dramaturgia. É um trabalho que envolve a sua presença, né? Claro que a gente está nessas condições desse presente hoje, de virtualidades e tal, mas o teu corpo e essas afetações sobre o seu corpo poderiam ser apresentadas, e eu sinto falta disso. E eu vou repetir o que eu disse para a Mariana aqui, que eu acho que cabe, que eu acho que é um desafio nosso enquanto pesquisadores, pesquisadoras, que estamos
tratando de questões de corpos dissidentes, a gente tem uma série de necessidades de argumentações, de fala, e de tratar de coisas que estão para fora da cena, mas a gente optou por fazer isso na arte. Então, é a nossa cena que é a potência de discussão. É o nosso corpo, é a aparição do nosso corpo que é a potência de discussão. Se o seu trabalho não é exclusivamente de dramaturgia. Sinto isso. E acho que você podia ter nos dado um pouco mais, assim, para pensar, talvez, no depósito final do texto, de ter mais as imagens suas, as suas aparições, frames, de repente, do vídeo que você nos apresentou hoje. Acho que tem uma potência muito grande quando você vai pensar o termo interseccionalidade a partir da encruzilhada, né? A própria dentro do nosso campo, né? Seja através de Leda Maria Martins e de outras pensadoras e pensadores que estão articulando pensar a encruzilhada enquanto uma epistemologia. Então, você pensar em interseccionalidade a partir disso já é muito bom. Acrescentaria justamente esses pontos que você já trouxe aqui na fala. Que, claro, encruzilhada é essa esquina, é esse cruzamento, esse lugar da malandragem, esse lugar do risco, é o lugar da ousadia e também do paradoxo. Dessa ruptura com uma lógica ou isto ou aquilo, né? É a passagem de muitos e muitas. E aí, acho que é um lugar de potência mesmo para se pensar a tua criação, pensar a cena, pensar não binariedade, né? Esses lugares coloniais, essas caixas coloniais. Então, Exu nos aponta tudo isso, né? O Senhor das Encruzilhadas. Ele nos aponta todas essas possibilidades, inclusive dessa ruptura de certo e errado, de dizer não interessa, né? Frente e fundo. Então tem muita potência aí. E outra coisa, que é também um lugar que alguns, que está no texto de Leda, que é a tua referência, mas de outros pensadores e pensadoras, principalmente de Dubois, que vai falar em dupla voz. Ele usa esse termo que talvez, em termos de Estados Unidos, é interessante lá. Eu acho que, para a gente aqui, dupla voz não dá conta das nossas conformações enquanto povo. A gente não teve dois povos nos formando, a gente teve vários. Então, se a gente diz dupla, a gente exclui a presença indígena, os saberes e as epistemologias indígenas. Mas entender que, mesmo que você faça uma ruptura colonial, a gente não consegue apagar esse trabalho que foi feito. Então, há colonialidade, e a gente lida com isso. Então, pensar que você pode fazer um trabalho de negação, que aparece bastante no seu texto, mas essa própria lógica da cena, de performance, esses próprios vocabulários, né, eles emergem no lugar. Então, a gente pode usar quando nos interessa e dizer, e também não usar dentro de um formato X que você já faz. Talvez, se lhe convir, pensar nisso dentro do seu próprio texto. Deixa eu ver. Acho que eu falei as minhas anotações. Sim. Acho que minhas contribuições são essas. Parabéns pelo trabalho, pela excelência do seu trabalho. Muito obrigada, Mônica. Princesa, então agora é contigo, querida. Oi, gente. Boa tarde para quem ainda não dei boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Agradecer Gusta, agradecer Milena pela confiança, agradecer agora a Mônica pelas tão generosas e cuidadosas palavras. Eu estou aqui revisitando as minhas notas e a gente vai convergir em quase tudo. Vai aparecer, depois eu vou mandar para vocês para provar que é o que estava anotado aqui, que eu não estou só copiando o que a Mônica falou. E eu queria começar, Gusta, dizendo o seguinte: eu te ouço, eu acredito em você. Eu estou aqui contigo, tá? A gente está juntas nessa rede
estranha, mas muito viva, muito potente, que envolve muito sangue, muita violência, mas também envolve muita potência. A gente já sabe disso, a gente já reconheceu também, na mesma medida que a gente reconhece as nossas dores, a gente reconhece também as nossas potências enquanto a gente se olha e se abraça, né? Então, começo por aí, me deixando também parabenizando pelo trabalho e pela seriedade que a gente vê no jeito que o trabalho foi organizado, né? A gente sabe que foi um ano difícil para todo mundo, então é muito legal ver um trabalho ali que você vê que tem uma preocupação, ao mesmo tempo, de um cuidado conceitual, de um cuidado de articulação com a literatura, mas também arrojado, tentando encontrar uma escrita pessoal, um jeito de pensar as coisas próprio, enfim, é muito legal. Então, começo daí, e para dizer também que eu entendo isso aqui muito mais como uma conversa, como a gente, sei lá, o que o teu trabalho me inspira, o que me provoca, que questões que me evoca, do que necessariamente como uma avaliação de alguma coisa, né? Como Mônica falou, pensando mesmo que o trabalho ele demonstra aí um potencial muito nítido de pesquisa mesmo, de engajamento de pesquisa, mas para além disso, caso essa não seja a sua escolha, tomara que seja, a gente precisa aumentar, ampliar, fortalecer essa rede dissidente dentro dos espaços acadêmicos, mas se não for, também para continuar essa conversa, né, para os seus processos como artistas, para os seus processos como essa travesti preta maravilhosa que você coloca na minha frente agora. Então, mais para isso, tá? Vou começar falando de como que é bonito, né, ver assim, eu acho que a gente tem tratado, as pessoas tratam muito superficialmente. Algumas coisas que eu vou falar aqui eu já falei lá na qualificação, mas eu acho que vou falar de um outro jeito, porque o trabalho de agora me evocou de um outro jeito, então também... e hoje a gente está aqui com várias pessoas para ouvir, então acho que vale a pena também falar de novo, né? As pessoas, assim, muito superficialmente, né? Existe uma tentativa de diminuir a qualidade cênica, técnica, performática, dramatúrgica de artistas que escolhem falar sobre si mesmos nos seus trabalhos, né? Assim, há uma ideia de que é uma saída fácil, de que é uma resposta fácil à organização da cena, enfim, na verdade eu tenho percebido, não só como pessoa que insiste muito nisso, mas também vendo as pessoas que têm escolhido fazer isso, que pode ser, de fato, um desafio imenso e pode ser muito bonito e muito... e a gente pode descobrir coisas que não é possível descobrir em poéticas que não estão interessadas em si mesmo como material para discutir assuntos que acredita que não são só seus, né? Porque eu acho que o que você está tentando fazer aqui, e chega em diversos lugares muito especiais nesse sentido, é isso, é usar a sua condição de pessoa, da pessoa que você é, como ponto de partida para discutir assuntos que você considera importantes que todo mundo discuta. E isso é muito precioso, né? Eu acho que aí já tem uma coisa muito bonita para a gente apontar. Só até aí já fico assim, eu fico ali curiosa, tentando entender, tentando compreender as conexões, como que esse processo foi acontecendo em você, mas também no processo de criação. E aí agora eu vou colar com Mônica no seguinte sentido. Eu acho que a gente é muito cobrada, né, como figuras dissidentes, a gente é muito cobrada a saber falar sobre as nossas dissidências, né, a saber falar sobre as nossas condições, sobre as nossas identidades, sobre as nossas... Então, eu entendo essa preocupação de a gente circunscrever isso aqui, de se armar para falar sobre tudo isso, sobre as violências, sobre como que isso está no mundo, como que é, né? Mas eu sinto falta de entrar no estúdio junto com você mesmo, né? De estar lá junto contigo em como que todo esse aparato, como que o tempo espiralar da Leda foi para o estúdio, como que o tempo espiralar se transformou em metodologia criativa, né? Porque o que acontece?
eu concordo plenamente com você que não dá mais para a gente achar que a gente precisa, a gente é obrigado a estudar Stanislavski para ser bom em teatro, mas a gente precisa também compreender como que essas questões tão caras para a gente, tão especiais, tão potentes, elas se transformam em metodologia de trabalho no teatro, na performance, na dança. Estou aqui, né, repetindo o que a Mônica falou de um outro jeito. Como que a gente vai lá e pega esses conceitos, essas questões, essas pressões e transforma em experiências criativas. Nesse sentido, eu sinto que eu não consegui chegar tão perto de como foram os processos, né? Porque o que acontece? Claro, quando você vai falar mais especificamente a respeito do trabalho, né, da criação em si, você explica para a gente como que você foi tomando as decisões. Por que você usou uma música X e não usou uma música Y? Por que vocês... onde é que está a interseccionalidade nesse texto aqui? Como que está a escolha do rompimento discursivo com a colonialidade nesse trecho desse texto? Você demonstrou para a gente, em certa medida, como que a cena foi construída do ponto de vista das escolhas dramatúrgicas. É sempre com aspas, que eu sempre essa palavra é sempre assim, nunca sei direito o que eu estou falando quando eu falo dramatúrgico, mas enfim, nas escolhas e eu sinto falta teve lá aquele momento que foi quando também na exaustão ali das palavras, que você falou, olha, a gente gastou a palavra claro, a gente ficou ali, claro, esclarecer, clarificar, blá, 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 gastou essa palavra para poder escurecer a cena. Porra, isso é uma estratégia metodológica que eu fiquei também... Falei, agora vai, mas como que a gente vai, além de... como que a gente pensa nisso, né, nessa experiência, como uma estratégia metodológica e descreve ela, e dá ela de presente para o leitor mesmo, porque é desses processos que a gente está falando quando a gente está falando aqui de artes cênicas, né? Claro, então isso cola com aquilo que eu falei lá na qualificação, que eu acho mesmo que um desafio imenso para a gente nesse nosso campo aqui de produção é atravessar a ideia de que o anticolonialismo ou o antirracismo ou a transfobia, enfim, são assuntos dos nossos trabalhos. Eles são os nossos trabalhos, estão na carne do trabalho. E aí a gente precisa dar conta também de falar sobre isso, sobre como que metodologicamente, estrategicamente, procedimentalmente essas coisas viram trabalho. Não é só um assunto, não é só uma coisa sobre a qual eu estou falando, né? É o que é. E eu acho que esse talvez seja aí o entrave, que a gente está conseguindo falar bem sobre as violências que determinados corpos sofrem, identificar, compreender, falar sobre como que isso vira... enfim, e estou falando isso para você e ouvindo e falando para mim mesma também, né? Para os meus processos como artista, para como que, sabe, eu acho que para onde que a gente pode apontar nesse sentido. E aí, também colando na Mônica, tem uma coisa que eu acho que tem uns cuidados assim, que eu acho que também me coloco nesse lugar, que não existe possibilidade de você não ser linear, simplesmente não ser linear. Pode ser, o que a gente pode ser? A gente pode priorizar uma organização que é menos linear, a gente pode ter momentos completamente caóticos em que a linearidade se perde, mas a nossa psique, o nosso sistema cognitivo, o jeito que o mundo está organizado é muito linear. Então, existe a mesma coisa, não existe uma pessoa anticolonial, decolonial, a diferentona incrível que resolveu, né? Porque está aqui no jeito... Então, acho que só brincar um pouco... Isso tem tudo a ver com a própria encruzilhada, né? Matizar um pouco esse negócio, de compreender que é mais atravessado, que não é tão monocromático e nem binário, né? Tipo assim. Então, e isso eu falaria também da tua relação com a academia. Também falei isso lá na qualificação, vou falar de novo. Porque o que acontece? Essa mesma academia que realmente ainda
ainda é muito branca, muito europeia, muito heterocêntrica, muito violenta, é a academia na qual a gente está fazendo essa banca agora, né? Então, tem isso também, para a gente tentar... É a academia que permitiu que Dodge esteja fazendo o trabalho que ela está fazendo lá, que Meg esteja fazendo o trabalho incrível que ela está fazendo aqui em Curitiba, que tantas outras pessoas trans e travestis e mulheres pretas, periféricas, enfim, estejam... Então, também para matizar, encruzilhar um pouco essa aspiração. Mas eu entendo perfeitamente essa revolta, que é uma revolta com a qual eu compartilho, né? A gente ainda é muito pressionada, às vezes mais sutilmente, às vezes muito pontualmente, a caber num quadradinho que se compreende como aquele que, né, já passou. A gente não tem mais que prestar contas a Rudolf Laban na dança, não tem mais que rezar na cartilha da Marina Abramovic para dizer que é performance, né? Estou aqui usando os exemplos genéricos para que esse meu discurso não pareça que eu estou querendo flexibilizar ou minimizar o teu diagnóstico, que é muito real e muito concreto e muito sei lá, louvável que a gente evidencie isso o tempo todo, mas também para a gente entender que tem um movimento acontecendo, né? Deixa eu ver. E aí, eu já engato nessa conversa. Eu não marquei a minha hora, Milena, por favor, se eu ultrapassar, você me avisa. Que é uma coisa assim, que eu sinto falta... até na descrição que você faz, isso também é uma provocação para a vida, tá? Não tem a ver necessariamente com a escrita do trabalho, mas até nas descrições que você faz das escolhas para a cena, né? Nesse momento em que você está falando sobre o trabalho, muito raras são as passagens em que você fala de como o trabalho aconteceu do ponto de vista do corpo em movimento, do corpo, das ações, do corpo, né? Então, quando você até na tua fala aí fala assim, olha, não, porque daí chega uma época, encontrar esse estado de corpo e música, esses, como que é, os hertz, quando você já só e tal, isso é uma discussão de estado corporal, de estado performático, é uma discussão e isso também no processo, porque você fala ali, ó, um pouco de como que os textos foram sendo gerados, né? Mas e o corpo, né? Tem imagens tão fortes do ponto de vista do corporal. Então, a própria experiência que vocês viveram lá, né? Que que foi o ponto de partida, é tudo muito marcado no corpo, no jeito que o corpo está sendo atacado, né? O corpo é sobre corpo, não é sobre é mais sobre corpo do que sobre os discursos e as palavras que estão acontecendo ali, né? A ideia de enquadramento diretamente nos evoca corpo. A obsessão pelo cu, que é o qual eu também compactuo, compartilho. Esse trânsito entre boca e cu, né? As metáforas são todas super corporais, as ideias, as imagens são super corporais. No entanto, na hora de falar sobre os processos criativos, pouco o corpo é citado, inclusive do ponto de vista das conversas mais conceituais, né? Porque tem uma galera fazendo isso aí já, né? Uma galera do nosso bando, eu diria. De novo, você não precisa ir lá falar dos elementos do movimento de Laban para falar de corpo, né? Tem pessoas produzindo outras coisas que na minha leitura poderiam ser importantes para essa, ou possíveis para gerar aí uma conversa aqui. Aí, estruturalmente, a única coisa que eu teria para dizer, caso vocês vão... Isso também é só caso vocês vão mexer na estrutura. Porque eu duvido um pouco dessa estrutura de tantos subcapítulos, sabe? De tão recortado assim, porque tem alguns subitens que às vezes não dura nem meia página. Por exemplo, do Cena Cu Expandida, por exemplo, a hora que apareceu esse título, eu falei, gente, e foi 2 parágrafos. Eu falei, porra, bicha. Né? Que eu acho que tem umas coisas que a ideia Cena Cu Expandida não precisava de um item para ela, poderia estar ali discutida dentro do Poetrava, dentro
como um pedaço de uma discussão dessa metodologia, desse pensamento, Poetrava e tal. Enfim, a única... Bom, e aí, para terminar, gente, eu queria só dizer mesmo que assim, essa minha última banca desse ano foram muitas, gente, e estou muito feliz que seja aqui nesse contexto, né? Até ontem eu estava a gente fez lá no Panorama, no Festival Panorama, a gente fez uma vigília de 51 horas, quase 51 horas, em homenagem às 181.460 pessoas que morreram até ontem, à hora do almoço, vítimas de Covid aqui no Brasil. Começamos no sábado, terminamos ontem à noite, e foi muito, 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 muito emocionante, porque teve de tudo, teve de diversas tipos de pessoas fazendo essas leituras, eram leituras ininterruptas, né? E me reforçou muito essa... eu saí dessa maratona destruída, cansada, porque a gente ficava ali nos bastidores, mas também muito renovada em acreditar que tem alguma coisa no ar mesmo, por mais violento que seja o contexto no qual a gente está inserido agora, por mais merda que esteja acontecendo, por mais difícil que esteja sendo, eu vejo assim, canais de glitter e energia rolando. Eu acho que a gente tem que agarrar essa coisa, e nada mais bonito e simbólico do que terminar nessa banca aqui, com essas pessoas, com essa configuração, com esse trabalho. Então, agradeço mais uma vez. Já passei do meu tempo. Beijo. Milena, acho que caiu, então talvez eu assuma agora, não sei, mas eu acho que Milena caiu porque ela está travada ali, mas até então eu acho que eu teria os minutinhos de resposta, né? Então, muito obrigada, princesa, muito obrigada, Mônica, por suas acrescentações, né, que foram incríveis, né, por me ajudar nessa destruição sempre, né? Então, muito obrigada sempre, né? Vocês agregam demais. Eu sou muito fã de vocês, admiro vocês demais, demais mesmo. Eu sempre falo isso para vocês, que são incríveis. Eu admiro e eu só tenho a agradecer mesmo, né, por todas os acrescentamentos, né? De até mesmo, que nem eu falei na banca na banca do projeto, né? Por esse sacudir de corpo mesmo, assim, né? Esse ato de sacudir que a princesa dá, assim, né? E vamos pensar corpo, né? Porque realmente, né? Eu acho muito necessário, assim, ainda mais nessa criação, né? E ainda mais que a gente está pensando outros meios de procedimentos, né? Igual ultimamente tem usado bastante, né? As pessoas têm usado bastante o procedimento da escrevivência, né? Da Conceição Evaristo, né? Como no teatro, assim. Eu acho que até mesmo em outras áreas, assim, né? Mas já pensando aqui mais no teatro, assim, nas artes cênicas, tem se usado bastante. Então, eu queria agradecer mesmo. Agora que a Milena voltou, queria agradecer a minha orientadora, linda, perfeita, por me ajudar sempre, ou melhor, a desorientadora, assim como ela mesmo se chama, né? Então, muito obrigada por me acompanhar nessa encruzilhada acadêmica, né? Você, como eu digo sempre, você foi um dos presentes que essa faculdade me ofereceu, né? Então, muito obrigada por ter aparecido na minha vida, né? Porque é daqui para a vida, você acha que vai se livrar de mim assim tão fácil, não. E muito obrigada também ao Matana, que é meu co-orientador, né? Que infelizmente não pôde estar aqui, mas eu tenho um carinho enorme por ele, e espero que ele melhore muito rápido, porque eu fico muito preocupada, né? Ainda mais nesses tempos, assim. E muito obrigada às pessoas que acompanharam essa trajetória junto comigo, né? Obrigada a Mariana Carreta, obrigada a Ana Júlia, obrigada a Bianca, a Celine, essas pessoas que foram muito importantes nessa minha trajetória, assim. Então, eu só agradeço, muito obrigada também às pessoas que vieram antes de mim, que são referência para mim, né? Que eu admiro demais, assim como eu tive como referência aqui na faculdade a Gabriela Reis, né? Mais conhecida como a Mabi também, que foi a nossa veterana, que se formou já, o Pedro Ramires. Muito obrigada mesmo às 3 pessoas que mais foram referência para mim, foram inspiração e me ensinaram demais
nessa trajetória que eu amo muito, que é a Agnes Ignácio, a Viga Barda e a Gal Freire. Elas me ensinaram muito nas encruzilhadas da vida, né? Eu aprendi muito com vocês e sou extremamente grata por ter vocês na minha vida, né? Sempre me ensinando e nessa encruzilhadona, assim, nessa encruzilhada louca, assim. Obrigada pelas representações, por poder me ver, né, em outras pessoas. Obrigada, Ana Fabrício, a Sueli também, que foram incríveis, assim, né? E que foram também essa representação na área dos professores mesmo, né? Dos docentes. Então, muito obrigada mesmo, assim, muito obrigada à minha mãe, né? Incrível, maravilhosa, assim, por sempre acreditar em mim, né? E sempre dar a mão para mim e, tipo, e seguir junto comigo. Muito obrigada, eu amo demais você, mãe. Muito obrigada ao meu pai, ao meu irmão, à minha família inteira. Muito obrigada por tudo, gente. Assim, eu só agradeço. E é isso, né? Eu vou parar de falar. Obrigada, Gusta. A gente precisa ir porque avançamos no horário. Então, a gente vai precisar agora ir para uma salinha para fazer a deliberação e já já voltamos. É assim que a gente descobre as coisas. Eu tenho certeza que a Amanda está envolvida nisso. Deixa eu fazer minha voz de... Vocês nem sabem o que a gente faz nessa salinha privativa. É sempre um mistério. Ai, quero ser convidada um dia. Aos 15 dias do mês de dezembro de 2020, reuniram-se em plataforma digital as professoras Milena Flick, Princesa Ricardo Marinelli, Mônica Santana, em banca de defesa do Memorial Poetrava, Desdobramentos da Palavra na Trajetória de uma Poética Anticolonial, apresentado pela discente Gusta Guedes, como requisito para a obtenção do título de bacharela em artes cênicas. Após a defesa, a banca reuniu-se para avaliação, considerando o memorial aprovadíssimo. Lina! Parabéns! Obrigada! Gusta, não posso encerrar sem agradecer, a gente não teve tempo, eu caí pela segunda vez na internet, mas eu preciso dizer muito obrigada por me acolher como sua orientadora nesse ano difícil, obrigada por aceitar aí esse desafio dessa orientação à distância. Tenho muitas coisas para te dizer, mas aí essas palavras não dão conta. Eu tenho um mundo para te dizer de coisas e para criar contigo, mas eu vou guardar tudo isso para te dizer num abraço quando finalmente for possível esse encontro, tá bom? Porque, como você disse, é daqui para a vida. Obrigada por me aceitar como sua orientadora e pela relação de amizade que a gente construiu. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Parabéns à dupla maravilhosa. Isso aí, gente. Bom trabalho. Obrigada, Marcinha. Obrigada, Su. Ai, gente, babado, confusão e gritaria. Parabéns, parabéns, Gusta. Força nessa jornada aí, que está só começando. Parabéns, Milena, pelo trabalho. E é isso. Obrigada pela oportunidade de estar com vocês e de conhecer esse trabalho tão bonito, conhecer Princesa, que não conhecia. Que bom. Feliz Natal, feliz Ano Novo, feliz tudo, né? Apesar de tudo, apesar de todas as coisas, que a gente possa celebrar na hora de celebrar. A exemplo desse momento. Beijo, gente. Um beijo. Obrigada, Mônica, princesa. Muito obrigada. Parabéns, Gustavo. Obrigada, Marcinha. Obrigada, Sussu. Maravilhosa, parabéns. Ai, minha ídola, perfeita. Tenho muito orgulho. Você que é minha ídola. Parabéns, amiga. Muita emoção. Você ainda tem orgulho, Larissa? Parabéns, Gusta, foi perfeito. Ai, obrigada, Matheus.